Saudações, meus queridos, eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Esta é a quarta mensagem deste mês. E nós demos a essas mensagens uma percepção, um título, se preferirem. E se trata de timing, o tempo das coisas. O timing é tão interessante para toda a humanidade, especialmente quando vocês olham para trás, para a história, e vocês veem algumas coisas que deveriam ter sido intuitivas, talvez, muitos anos antes delas terem sido até pensadas e concebidas. Isso nos faz perguntar por que foi que talvez inventores não pensaram naquelas coisas anteriormente, quando eles estavam bem à frente deles. O maior exemplo que eu já dei antes é o voo. Quando os chineses tinham pipas milhares de anos antes dos irmãos Wright reunirem as coisas com um motor. Estas são coisas que nós dizemos a vocês, porque, obviamente, há um timing envolvido nas informações que são dadas para a humanidade. Você poderia dizer, bem, isso parece muito controlado. Ter um Deus que seguraria as coisas, digamos dessa forma. Se você tivesse uma aula no jardim de infância, você então verteria os livros de álgebra para eles? E a resposta é não, eles não estão prontos, eles não estão prontos. Eles precisam passar pela escola, suas mentes precisam se desenvolver, eles precisam se acostumar com a aritmética, eles precisam ver como os números funcionam antes de então receber algo que seria uma forma de cálculo mais elevada. E acontece o mesmo para aquilo que nós chamaremos o equilíbrio da escuridão e da luz do planeta. Será que há uma física sendo retida da intuição da humanidade? E a resposta é sim. Os intelectuais agora mesmo ficarão loucos, pois eles ouvem isso, giram os olhos, e eles riem e dizem, não, nós somos muito inteligentes. Nós podemos ir para qualquer lugar que quisermos. Com relação às nossas invenções, estamos por conta própria. O teto é o limite. Meus queridos, vocês não sabem o que não sabem. Quando algumas das experiências de ahá comecem a ocorrer, a respeito da física multidimensional e o uso dela na vida cotidiana, quando aquilo começar a acontecer, vocês se perguntarão, por que isso não foi visto antes? Você tem todas essas maravilhosas tecnologias, o início da inteligência artificial, a robótica, carros sem motoristas, e juntamente com isso virá um princípio da física que não tem nada a ver com nada disso. É o que eu chamo de um tapa na testa, e vocês dirão, ah! E alguns daqueles princípios começarão a ocorrer. Você tem tido uma energia ao seu redor de toda a humanidade. Quando vocês descobriram coisas que eram magnéticas e foram capazes de reunir materiais para criar ímãs, vocês estavam olhando para uma energia imensa, durável e sustentável, que nunca vai embora, que nunca usa os recursos do planeta, está sempre lá e permanece lá. Quando vocês finalmente perceberem que podem colocar aqueles ímãs juntos para criar rodas que girarão para sempre, desde que o mecanismo da roda permita, desde que esteja lubrificado e não pare, vocês começarão a ver, por que não pensamos naquilo antes, ao invés de queimar carvão ou produzir calor? Vocês foram tão longe às custas de motores a vapor. Sim. Sua energia nuclear são elaborados motores a vapor. Isso é tudo que eles fazem, meus queridos. Percebem o que fizeram? Vocês pegaram os velhos paradigmas energéticos de como vocês produzirão energia e eletricidade e vocês entenderam isso por centenas de anos. E agora aqui vem um tapa na testa, algo que sempre esteve lá. Nós continuaremos. Então, do que se trata isso? Trata-se do timing da informação que é dada à humanidade. Sim. É dada conforme ela gradua-se, conforme há mais luz no planeta, conforme
Ele está pronto. Meus queridos, eu gostaria de dizer que em um nível individual, isto é exatamente o que acontece. Estou falando agora não apenas para aqueles que são inventores, ou talvez não apenas para os curadores que estão esperando talvez por um outro processo que virá e que realçará suas habilidades de cura e o que eles fazem. Eu estou até mesmo falando para indivíduos a respeito de projetos que estão vindo. Novos livros a serem escritos, as experiências de ahá, do porquê vocês estão aqui, ou o que vocês poderiam fazer, ou o que vocês poderiam descobrir. Isso também está no timing da sua própria vida e os níveis de luz e escuridão que estão ao seu redor. As consciências. Vocês terão uma tremenda consciência começando a ocorrer, e isso abrirá toda uma nova vida. Do porquê vocês estão aqui ou o que vocês poderiam fazer a seguir. Isso começa a ajustar, talvez, aquilo que vocês pensam sobre os outros. Talvez todo o seu propósito no planeta. Em 2017, meu parceiro finalmente recebeu a informação central que foi dada pelas Mães Estelares. Depois de todos os anos que ele vinha canalizando e ensinando, demorou até 2017 para ele receber aquela informação. E o que ele faz com aquilo? Ele fez o que muitos de vocês fazem, e já dissemos isto antes. Isto é até mesmo parte do timing que nós demos a vocês nas últimas 3 semanas. Vocês vão e vocês agem sobre aquilo instantaneamente quando vocês recebem a informação. Porque aquela é a reação imediata que vocês têm com o tempo das coisas, o timing. Quando uma autoridade dá alguma coisa a vocês e mostra o caminho, você abre a porta e tenta caminhar pelo caminho, sem compreender que talvez, apenas talvez, aquilo foi um precursor de informações e um sinal para você parar e esperar para um tempo melhor, para um tempo de sincronicidade, por um tempo que você não esperava. E essa tem sido a lição do timing. Mas no caso do meu parceiro, foi uma informação. E não foi até 2021 que ele percebeu que isto poderia então ser apresentado. Então, meus queridos, esta é uma lição para vocês a respeito do timing, do tempo das coisas. E eu direi novamente que a informação, especialmente para aqueles que são curadores, inventores, ou aqueles que estão esperando, talvez, por algo mais que poderia acontecer, ter um aumento da luz neste planeta. E eu não quero dizer fisicamente. Algo que aconteceria com a consciência está vindo também. Com os governos, isso está vindo também. Com as corporações e como vocês fazem negócios. Capitalismo consciente está vindo. Talvez haja outros países que iniciem isso antes dos Estados Unidos. Isso está vindo. Estas são coisas que vocês não esperam. E elas acontecerão na sincronicidade do tempo, conforme vocês começam a se graduar para mais luz. Agora, o que isso significa para você? Brian, seja mais específico. Alguns de vocês estão despertando para novas realidades e isso está mudando a sua vida inteira, toda a sua perspectiva. E eu direi algo a vocês que acontece quando vocês começam a despertar para uma verdade maior. É tão interessante. Vocês pensam consigo mesmos, será que há um propósito maior para a minha vida? Não importa quem seja você ou o que você tenha feito por toda a sua vida. Tenha você 25 anos, ou 65, ou 75. O que você tem feito por toda a sua vida começa a esmaecer em termos de importância com relação ao que agora você sente. Então, alguns de vocês estão empurrando os limites, como se diz, daquilo que vocês deveriam fazer, o que vem a seguir para você, do que se trata. Quais são os livros, talvez, que você deveria ler ou escrever, ou quais são as coisas que estão adiante de você. Curadores estão começando a se tornar curadores. E não é assim que vocês começaram. Canalizadores estão começando a se tornar canalizadores. Não foi assim que vocês começaram. Então aqui está o meu conselho para todos vocês, pessoalmente, que estão despertando nesta nova energia. Vão devagar. Compreendam que primeiro há a energia, o amor, o ahá, o despertar. Você desperta de um sono e começa a olhar para aquilo que está ao seu redor e que é novo.
E talvez você é apresentado com algumas ideias, algumas intuições. Agora que vocês estão aqui, meus queridos, o Espírito está dizendo, olhem para isto, é belíssimo. Tentem não ter as mesmas reações imediatas que meu parceiro teve. Digam, eu adoro isso, talvez seja para mim. Então espere. Espere até que a sincronicidade mostre-se para permitir aquelas coisas para você. Vá devagar. Não importa qual a sua idade cronologicamente, há tempo para você desenvolver todas aquelas coisas. Verdadeiramente há. Porque você viverá mais tempo. Porque você despertou para uma verdade maior. E ainda há outra. Algo acontecerá na medicina, ou aquilo que vocês chamam de medicina, para permitir à humanidade viver uma vida muito mais longa. Descobertas que não serão encobertas. Coisas que serão aplicáveis para cada simples ser humano de todas as idades. Isso está vindo. Meus queridos, todas estas coisas que eu estou dizendo a vocês, eu já disse antes, se tratam de o tempo das coisas, o timing. Quanto mais luz no planeta, mais experiências de ahá haverá em todos os departamentos. Isso deveria dizer a vocês que eu estou certo, que o equilíbrio de luz e escuridão deste planeta é onde está a informação e será dada a vocês, conforme vocês despertam. Este é o amor que o Espírito tem por vocês. E este planeta está começando a despertar. E assim é.